Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, ao projeto Dentista de Alto Valor. Sejam bem-vindos, vamos entrando, separa o seu papel, a sua caneta. Hoje nós temos um assunto muito bacana para tratar aqui com vocês, hein? Legal, seja bem-vindo, vamos entrando. Olha só, tá curioso em saber sobre o que nós vamos tratar hoje? Separa o seu papel e a sua caneta e vamos lá, hein? Como cobrar a primeira consulta e ser um dentista de alto valor. Esse é um assunto, é um tópico que os dentistas têm abordado com bastante frequência e que é extremamente necessário a gente abordar isso daqui com vocês. E eu vou dizer por quê, tá bom, meus dentistas? Vamos entrando, pegue seu papel, sua caneta e segura que vocês vão sair daqui hoje sabendo como estabelecer a sua hora clínica. Você vai saber como calcular a sua hora clínica e por que você deve cobrar essa consulta inicial, tá certo? Vamos lá. Esse daqui é o projeto Dentista de Alto Valor, que vai ao ar toda quarta-feira, sempre às 20 horas. E aqui eu ajudo dentistas recém-formados a fecharem e executarem tratamentos de alto valor com segurança. Tratamentos esses acima de R$5.000. Tá certo? Eu me chamo Joene, sou dentista, formada há 11 anos e eu acredito que podemos, através do nosso trabalho, mudar pessoas e mudar o mundo. Então eu acredito no meu trabalho, acredito no nosso trabalho e no nosso projeto enquanto dentistas, né? Então, o tema de hoje é esse: como cobrar a primeira consulta e ser um dentista de alto valor. E aí, então, já começando a pensar sobre esse assunto aí? Muito bem, vão mandando aí os feedbacks, o que vocês estão achando, vão colocando aí pra mim, tá bom? Participem, eu adoro a interação aqui com vocês, tá bom? Bom, então vamos de cara com o conteúdo. E hoje, para tratar desse assunto, eu trouxe para vocês esse assunto que é extremamente polêmico. Deveria ser muito mais claro na cabeça dos colegas dentistas, né? Mas acaba trazendo uma polêmica muito grande. Eu vou dizer para vocês por quê. Eu tenho todo um histórico para chegar em não cobrar essa consulta. E eu quero trazer esse histórico aqui pra vocês, pra gente desmistificar isso de uma vez por todas. E pra falar sobre esse assunto, eu selecionei 4 tópicos que a gente vai estar respondendo aqui pra gente estar abordando esse assunto, ok? E o primeiro tópico é: você sempre cobrou consulta? Eu, Joene, nem sempre cobrei consulta. E eu quero contextualizar pra vocês como é que ficou, como é que foi até onde eu descobri que era necessário cobrar a consulta. Vamos lá? Vamos comigo, hein, meu povo? Vamos lá, eu vou contextualizar para vocês. Lá nos anos 2000, começou o boom das clínicas populares, até mais ou menos meados de 2015. E eu peguei o finalzinho desse boom de clínicas populares, pois eu me formei em 2012. E lá no iniciozinho de tudo, o que acontecia? Empresários abriam clínicas odontológicas, às vezes 5, 6 clínicas, e delegava um dentista para cada clínica, e ele só ia recolhendo dinheiro de cada clínica e pronto, acabou, e delegava que era para fazer acontecer. E quanto mais atendimentos, melhores. Eu peguei o finalzinho disso daí, hein? Já trabalhei em clínica popular e era assim que funcionava. Quanto mais pacientes naquela recepção, melhor. E isso gerava o quê? Atendimentos rápidos, materiais às vezes de segunda linha, sem qualidade. E aí, captação de paciente, às vezes o paciente estava passando na calçada do consultório, né? Muitos de vocês ainda trabalham nessa realidade. Quem estiver se identificando aí, diz pra mim, fala eu, pode escrever aí. Eu tenho certeza que muitos de vocês recém-formados estão se identificando com isso que eu tô falando agora. Porque embora o boom tenha diminuído, o que ficou? É onde que eu quero chegar com vocês. A mentalidade daquela forma de trabalho, onde se fazia a captação do paciente ali, ele estava indo pro mercado, você pegava na mãozinha dele e falava, vamos aqui, sobe aqui comigo essa
nada. Eu quero te apresentar aqui a doutora fulana de tal, que vai te fazer um procedimento na sua boca. E, gente, era assim mesmo, dava limpeza de graça. Eu peguei restaurações a R$7, extrações a R$7, ao cúmulo de R$7. Tudo bem que o dinheiro era diferente de hoje, né? Hoje está muito mais desvalorizado. R$7 hoje não é nada, mas vamos dizer que era como se fosse equivalente a R$25 aí hoje que seja. Mas, gente, cá entre nós, os pacientes não são bobos. E aí é que eu digo pra vocês que de 2015 pra cá a tendência foi cada vez mais diminuir esse tipo de trabalho, aonde os pacientes foram percebendo que os resultados não eram tão favoráveis assim. Lógico, você não investia em mão de obra, não havia nada qualificado, materiais não eram de primeira linha, os atendimentos aconteciam em grande escala, em correria total, então não tinha como você ter um controle de qualidade dessa maneira, dessa forma de trabalhar. Então, com isso, de lá é que veio essa ideia assim de não cobrar a consulta, meu povo. Então, depois disso, eu comecei a trabalhar em outras clínicas, onde vamos dizer, o senso comum pedia que não se cobrasse a consulta. Mas por quê? Né? O que leva um dentista, que é uma mão de obra altamente qualificada, não cobrar a consulta para fazer um diagnóstico, para fazer um exame, para empregar o conhecimento que você adquiriu ao longo dos seus 5 anos de faculdade, para você, às vezes, medicar o paciente, mudar a qualidade de vida dele e você não cobrar por isso. Isso é extremamente inaceitável, extremamente difícil de entender. Como que o senso comum da época pedia para que as coisas acontecessem dessa maneira. Então, já trabalhei em clínicas populares, com pensamentos dessa forma, onde números que faziam sentido, né? Então, eu digo para vocês uma coisa, você que é recém-formado tem o poder nas mãos de trazer essa mudança para a classe odontológica, tá? Enquanto dentistas que tiveram acesso aos estudos mais recentes, vocês estão extremamente capacitados, extremamente informados da odontologia atual e do mundo. Então, eu diria que você tem total autonomia e possibilidade de mudar essa situação, seja no local que você estiver trabalhando, tá? Eu digo isso porque a mão de obra do recém-formado, querendo ou não, ela é mais empregada em clínicas dessa forma. Clínicas, muitas das vezes, não às vezes populares, mas às vezes em franquias, que é um novo boom. Depois que acabou o boom das clínicas populares, aí veio o boom das franquias, né? A clínica do apresentador famoso, a clínica do cantor famoso, a clínica de não sei quem mais. E aí abre aquela franquia, e aí você que tá ali dentista, às vezes recém-formado, com medo de abrir a sua clínica, às vezes você não tem experiência nenhuma, você não sabe quais as documentações para abrir uma clínica, e aí você vai lá e aceita a franquia simplesmente porque você vai ter um direcionamento, certo? E aí, o que acontece com essas franquias? O pensamento é meio parecido. Pega ali os dentistas recém-formados, bota todo mundo para trabalhar, trabalhando na correria, aumentou um pouquinho a qualidade, porque agora tem uma decoraçãozinha melhor, certo? Tudo padronizado, bonitinho, né? A parede pintada com uns adesivos na parede, tudo muito aquela marca, né? Aquela marca que impregna, na propaganda, no rádio, onde mais puder. Esses dias mesmo aqui em Brasília tava tendo raspadinha para ganhar limpeza, para ganhar, enfim, gente, tem de tudo ainda. Então, se atentem que a realidade que você teve acesso não quer dizer que ela seja a realidade mais aceitável para nossa profissão, tá certo? Então, como que você vai fazer isso na clínica dos outros, né? Porque muitas das vezes você acabou de formar, você está simplesmente prestando seu serviço para a clínica dos outros. Como você vai fazer para trazer
esse conhecimento tão necessário, tão importante, para que outros, né, o seu gestor venha a implementar essa situação, né, por que não, dentro da clínica. Primeiro que você tem que trazer os estudos mais recentes de alguma forma, que seja através dessas trocas de conhecimento que a gente vem tendo aqui, porque para a gente ter essas trocas de conhecimento, a gente tem já uma vivência, a gente já tem um direcionamento, um caminho percorrido para chegar até aqui, para ter autonomia, para trazer esses tópicos, esses assuntos que a gente vem abordando aqui, tá certo? Então, eu diria para você, chegue no seu gestor como profissional que você é, como um profissional que investiu tempo na sua formação. E mostra para ele, através de um diálogo, de uma reunião, da necessidade que a odontologia tem de não se entregar para esse senso comum desse boom de pensamentos que as clínicas populares trouxeram, né? Esse boom de clínicas populares e depois de franquias. Eles trouxeram essa ideia de que não cobrar do paciente seria mais interessante para que você mantenha o paciente com você. Acontece, meu amigo, que para você não cobrar do paciente essa consulta, como é que você vai manter a qualidade dos seus atendimentos? Uma luva que seja altamente segura, com materiais de qualidade, você está investindo, pagando a sua secretária, ainda que você esteja trabalhando para terceiros. Você está, nesse momento, sendo como dentista recém-formado, você está treinando o que você vai desenvolver quando você der o próximo passo. Diga-se de passagem, caso você queira ter sua clínica. Então, eu diria para você começar fazendo certo, porque o momento de fazer o certo é agora, meus amigos. Enquanto vocês estão começando na carreira de vocês, enquanto dentistas recém-formados, é esse o momento que você tem para você desenvolver a sua forma de trabalhar. E assim você vai trazendo... vamos dizer assim, as pessoas vão te conhecendo pela sua maneira que você está lidando com o seu trabalho, tá certo? Eu diria para você que a importância da odontologia, que a odontologia foi desenvolvendo ao longo desses últimos anos, né? Depois desses booms aí que eu já expliquei para vocês, tá tendo o quê? O que aconteceu de mais recente que você pode embasar? A Covid-19. Nós sabemos, e está mais do que comprovado, a importância que a odontologia teve no período do combate da Covid-19. A prova disso é que agora acabou de ser lançado, né, acabou de ser aprovado a nova especialidade odontológica, que é a odontologia intensivista, tá certo? Então, eu diria para vocês, se atentem para essas situações. A odontologia, ela tem feito uma melhora de vida na qualidade dos pacientes, nos hospitais, nos diagnósticos clínicos do dia a dia dos pacientes que te procuram, às vezes, por exemplo, com o rosto inchado. Já vi colegas prescreverem para esse tipo de paciente e simplesmente não cobrarem. Isso é um absurdo, isso é inadmissível, porque você está colocando a mão no paciente. E tem o ônus e o bônus. Você está cobrando essa consulta e você tem que acompanhar esse paciente. Você tem que entrar em contato com ele, saber se ele tomou medicação, saber se desinchou, se ele desinflamou, se ele está sentindo dor. Por mais que você não saiba acessar uma endodontia, você precisa medicar esse paciente até ele ter acesso ao serviço odontológico especializado, tá certo? Então, eu diria para vocês que esse caminho, ele é um caminho que às vezes pode trazer uma fadiga. Porque não é fácil você desmistificar algo que já virou senso comum. Eu diria que... eu vou citar aqui um exemplo. O professor meu de MMA falou ontem, eu falei, eu vou usar isso na live porque isso é muito legal. Depois que você diz que você tá fadigado, que você não consegue mais malhar, você ainda tem 60% da sua capacidade guardada, pronta para ser utilizada. Ou seja, a mente da gente é quem comanda. Quando a gente decide que a gente quer fazer, a gente consegue, porque a mente é que deve dominar a situação. Então, se você decidir que você quer mudar o futuro da odontologia, o seu futuro enquanto dentista, e faturar mais,
sendo um dentista de alto valor, você precisa tomar conhecimento e tomar consciência de que você precisa fazer alguma coisa ainda no início da sua carreira, para você implementar um jeito de trabalhar que seja de valor. Porque alto valor não está ligado totalmente ao preço, e sim a qualidade que você vai ofertar para o seu paciente. E convenhamos, nem relógio trabalha de graça. Você trabalharia muito mais feliz se você sentar com o paciente apenas para diagnosticar e saber como calcular esse diagnóstico, quanto você deve cobrar no momento de fazer esse diagnóstico, tá certo? Então eu diria que implementar não é fácil, mas colher os frutos desse reconhecimento, do respeito que o paciente vai ter, um novo jeito desse paciente te olhar, isso é muito legal. Então eu deixo aqui para vocês, meus amigos dentistas recém-formados, esse desafio. Encare isso como um desafio mesmo. Como você vai fazer para enxergar de uma forma diferente a sua realidade hoje de trabalho? Para você implementar, mudar a realidade que você tem hoje dentro da clínica que você esteja trabalhando. Você pode estar prestando serviço para um dentista, ele pode ser um empresário apenas, não ser um dentista, pode ser um técnico de prótese, enfim. Ou você pode estar alugando períodos em uma clínica, seja lá qual for a sua realidade, implemente. Comece cobrando que seja 20, 30 reais, que seja 80 reais, meus amigos. Mas coloque nisso a qualidade que você vai entregar, você vai entregar muito mais para esse paciente. Eu diria para você que só de você enxergar dessa forma e focar, por exemplo, em realizar uma radiografia no momento do seu diagnóstico, isso que só de você estar... seja bem-vinda, entra, Lady! Só de você focar em entregar para esse paciente muito mais no momento que você está fazendo esse diagnóstico, você já vai estar trabalhando muito mais feliz, você já vai ter um sentimento ali de realização profissional, porque é isso, você é um dentista que esforçou muito para se formar. Esse diploma, meus amigos, ele não veio de graça, ele não veio à toa. Você investiu tempo, suor, você deixou de ir em muitos eventos de família. E não só isso, eu não estou falando só de você, eu estou falando de uma classe, eu estou falando da odontologia no geral. Eu tô falando isso para vocês baseado em toda a experiência que eu levei para chegar até aqui e ter autonomia para estar trazendo esse conteúdo para vocês. Então eu diria para você que se você entender a necessidade de cobrar, seja lá na realidade em que você esteja, você vai se sentir muito mais realizado e o seu paciente também vai te encarar de uma forma diferente, tá? Porque você, além de estar entregando o seu melhor, o seu paciente vai entender que ali você empregou algo que às vezes é novo, uma forma diferente. Você trouxe algo diferente, de uma forma diferente que outras pessoas não trouxeram. Por mais que esse paciente já tenha ido em outros dentistas, por mais que ele tenha ido em outro dentista, e às vezes ninguém tenha cobrado dele. Ele vai conseguir comparar, por exemplo, que você entregou mais no momento que você faz uma profilaxia, mesmo que seja simples, básica. Mas se você se embasar e falar, olha só, eu preciso fazer uma profilaxia desse elemento específico aqui para diagnosticar com mais tranquilidade e mais segurança, vou te trazer aqui um melhor resultado. Ele vai falar, nossa, que bacana, ninguém nunca fez isso, que legal. Ou então, por exemplo, você faz uma radiografia que seja. Ah, nossa, se você tem essa capacidade, se a clínica que você trabalha tem esse serviço, gente, você cobrando 80 reais, você pode fazer até umas 4 radiografias. Faça uma que seja. Você está trazendo para o paciente valor aquilo que você está trazendo, né? Aquilo que você está diagnosticando. Você está tendo condições de diagnosticar com muito mais tranquilidade e segurança quando você faz essa radiografia ou essa profilaxia ou esse exame, esse teste de, vamos dizer, esse teste de sensibilidade. Comece a pensar o que você vai fazer para fazer esse diferencial e esse paciente vai falar assim, caramba, eu fui no dentista A, não me cobraram 1 centavo. Já fui na dentista B, ela me cobrou 80 reais, porém eu saí de lá com uma radiografia, com um diagnóstico com certeza, um diferencial. Meus amigos, qual é o dentista que você acha que o seu paciente vai se sentir mais seguro em escolher? Fica aí
a pergunta, tá? Então, vamos parar de patinar na odontologia. Eu quero trazer para vocês os resultados que eu tive, o que eu acertei e o que eu errei dentro da minha experiência e fazer encurtar o tempo de vocês para chegar nessa qualidade com mais rapidez. Resultados que eu tive, vamos dizer, ao longo dos primeiros 5 anos, eu quero encurtar isso em meses para vocês. Se vocês começarem a implementar o que a gente vem trazendo aqui, eu digo com toda segurança e com toda tranquilidade para vocês que vocês vão ter os mesmos resultados que eu tive quando eu já estava com 5 anos de formada. E por que eu tô trazendo isso para vocês? É porque eu sou legal, boazinha? Também, eu sou legal. Mas não é por isso, meus amigos. E sim porque eu penso numa odontologia melhor. Eu penso numa valorização de uma carreira, de uma categoria por inteiro. E claro que se a maré sobe para um, sobe para todo mundo. Não pense você que eu entregando tudo que eu sei, eu vou ficar para trás, porque todo mundo vai estar sabendo o que eu já sei. Pelo contrário, a maré sobe para um, ela sobe para todo mundo, meus amigos. Eu não tenho problema nenhum em trazer isso aqui para vocês. Então, entregue o seu melhor, dê um show para esse paciente e ele vai sair com uma impressão totalmente diferente do que é um dentista realmente de valor, né? A qualidade, ela é diferente de quantidade. Eu diria para você que é muito mais razoável você atender um paciente a R$300 do que, sei lá, 30 pacientes a R$10, vamos dizer assim, né? De um jeito bem show de falar. Bom, continuando aqui, eu queria dizer para vocês uma coisa. Estão preparados? Esse é um momento ímpar. Vamos lá. Eu tô trazendo para vocês agora a fórmula para você identificar quanto vale a sua hora clínica. Você já parou para pensar nisso? Às vezes trazem fórmulas totalmente complexas. Eu vou trazer uma forma muito simples de você estabelecer agora, já sair tranquilo com relação como saber calcular a sua hora clínica. E para isso eu trouxe uma minha calculadora. Vamos lá. Vamos dizer, tá? Eu vou trazer várias realidades. A primeira realidade é a de uma clínica, de um gestor, tá certo? Vamos dizer que os custos fixos ficam em torno aí de 10 a 15 mil. Eu vou arredondar para 10 mil só para ficar mais fácil aqui o cálculo. Você vai pegar os custos fixos, a isso você vai somar os custos variáveis, tá? Variáveis são aqueles custos que variam ao longo de um mês para o outro. Tem mês que você paga um valor de dental, de protético, e tem mês que é outro valor, né? Então você vai somar aluguel, tudo que for fixo, e depois você vai somar tudo que for variável dentro daquele mês para você estabelecer essa fórmula. Depois disso você vai colocar o lucro desejado, uma média aí, vamos colocar aí que a média boa de um lucro de um procedimento você ficaria em torno de uns R$300, eu diria, tá? Então vamos dizer que 10 mil seja os custos fixos e em torno de R$3.000 os custos variáveis. Isso, meus amigos, eu tô colocando bem por baixo, tá? Porque quem tem clínica sabe que às vezes é muito mais que isso, tá? Então vamos dizer que seja R$300 que você queira de lucro desejado. Você vai somar isso tudo e vai dividir pelas horas trabalhadas dentro daquele mês, tá bom? Então vamos dizer que você trabalhou ali, sei lá, 40 horas na semana. Então no mês você está trabalhando 80 horas, correto? Você vai fazer isso tudo dentro do mês. Então vamos dividir tudo isso por 80. E vamos dizer que a sua hora clínica aí deu, dentro desse cálculo aqui, deu R$166. Tá? E como eu disse para vocês, vai variar no que? Aonde você trabalha, se você está prestando serviço, ou se você é um dentista que está trabalhando em aluguel. Se você alugar um período em uma clínica, aí é que você tem que ter isso muito bem estabelecido, tá bom? Então, resumindo, você vai somar custos fixos, custos variáveis e o lucro que você desejaria por aquele procedimento. 160 horas, não é? Sim, a Leidiane tá me corrigindo aqui. Isso mesmo, Leide, obrigada. Você vai somar quantas horas você trabalha na semana e com isso você vai multiplicar por 4. Obrigada, Leide, é isso mesmo. Você multiplicando por 4 e aí você vai ter aí, então vamos lá. Vamos dizer aí que 10 mil seja o custo fixo
e 3 mil sejam os variáveis. E cá entre nós, geralmente quem está trabalhando em clínicas terceirizadas, né? Você está prestando o seu serviço, você às vezes não fica 40 horas. Vamos diminuir isso aqui só para a gente deixar isso mais, vamos dizer assim, mais real. Vamos dizer que você faça 3 plantões, tá? De 4 horas numa semana. Então seria 15 horas na semana, certo? Então no mês vai dar 60 horas, correto, Lady? Agora acertei. Então você vai pegar isso, somado com os R$300, que seria a média ali de lucro desejado, você vai pegar isso e vai dividir aí por 60, tá certo? 221. Você pode fazer isso de várias formas e a média sempre vai dar em torno de entre 200 e 300 reais, tá? Então, vamos lá. Se você estabeleceu o valor da sua hora clínica, você acha justo você ficar ali, às vezes, 30, 40 minutos trabalhando para dar um diagnóstico e não cobrar, às vezes, o que vale? Então, vamos dizer que a sua hora clínica seja R$200, uma hora, e você fique meia hora fazendo um diagnóstico inicial. Seria mais do que justo você cobrar R$100 ali de consulta inicial, no mínimo, tá? Tô falando isso por quê? Porque se você trabalhar para paciente classe A é um valor, classe B, C e D é outro valor. Tanto é que se você pegar, por exemplo, um famoso, quando ele faz um tratamento de facetas, enfim, ele vai dizer que pagou ali 80 mil, é mais ou menos isso, né? E se for, por exemplo, o meu amigo ali, às vezes ele vai pagar 20 mil. Então, assim, é muito variável essa questão de valores. Exatamente porque a gente tem que calcular a hora clínica. E o que vai diferenciar é todos os custos que você tem dentro da clínica para estabelecer o seu preço. Agora, meus amigos, quando a gente traz essa realidade para o dentista recém-formado, como é que você trabalha? Geralmente, prestando serviço para alguém, correto? Seja clínicas populares, sejam franquias, sejam colegas. E tem os que vamos dizer assim, que tem mais segurança e se sentem mais desafiados e aceitam o desafio de alugar períodos. E aí é quando você tem que ter todos esses conhecimentos para você fazer os seus cálculos e ficar seguro de saber o certo de calcular para poder engajar esse paciente, tá certo, meu povo? Então eu tenho mais uma pergunta para responder para vocês. Você tem alguma dica para fazer o paciente entender a necessidade de se cobrar a consulta inicial? Gente, essa é uma ótima pergunta. E é uma pergunta que todo dentista se faz. Porque como é que você vai dizer pro paciente? O paciente liga e fala assim, cobra consulta? Você acha que tá certo a sua secretária virar e falar assim, cobra sim, porque a gente usa luva, usa máscara e usa os EPIs no geral. Gente, não é só isso. Vocês acabaram de ver aqui comigo que a gente tem todo um cálculo para definir o que é a hora clínica do dentista, certo? Então, não é justo você resumir todo o conhecimento do dentista a simplesmente a luva, gorro e máscara. Aí o paciente fala assim, nossa, mas R$80, R$100 na consulta? Tá caro por essa luva, esse gorro. Então, é assim, Obrigada, Kelly, o feedback da Kelly. A Kelly falou, é verdade. E olha que a Kelly é uma paciente de alto valor, hein? Então, quando você é um paciente de alto valor, você vai falar assim, não, eu não quero ir nesse dentista aí que não tá me cobrando nada. Será que essa luva, isso causa estranheza, será que essa luva, ela tá estéril? Será que ele esterilizou esse material? Porque ele não tá me cobrando. Gente, começa a entender que o valor que é você que gera o valor na cabeça do seu paciente. Não é o contrário. Não é um paciente que vem te valorizando e aí de repente você tá lá. Não é assim. É você que tem que desencadear no seu paciente o valor que você quer que ele enxergue em você. Então, quando você traz esse tipo de assunto, você deveria abordar mais ou menos da seguinte maneira com a sua secretária. O paciente liga e fala assim, alô, você cobra pela consulta? A doutora Joane cobra pela consulta? O ideal de uma secretária responder nessa pergunta seria, tudo bem, senhor fulano? Qual é o nome do senhor? Se ela não souber com quem tá falando, né? Eu me chamo Joana, sou a recepcionista da doutora Joane. E, em primeiro momento, eu gostaria de lhe desejar as boas-vindas pelo senhor ter nos escolhido.
tá bom? Para eu entender melhor o seu problema, só poderia me dizer o que está acontecendo? E tente estabelecer primeiro uma conexão com esse paciente. Não de cara vai entendendo só que ele só quer o valor e pronto, e acabou. Porque, gente, nós não somos oficina mecânica, onde toda peça é o mesmo valor. Nós não vendemos arroz, onde todo arroz é o mesmo valor. Nós sabemos que é muito variável os problemas, né? Baseado no diagnóstico que você vai estar estabelecendo ali no momento da consulta inicial, tá certo? Então tem paciente que a restauração é classe 1, tem paciente que é classe 3, é totalmente diferente a técnica de você executar um procedimento do outro. Então, se a secretária perguntando isso, o paciente vai falar assim, caramba, ela tá, né, se apresentando, ninguém falou dessa forma comigo. Aí ele vai dizer, é porque um dente meu caiu, eu queria, sei lá, vai trazer o problema dele, a queixa principal, e eu queria muito resolver isso. E aí a secretária tem a condição nas mãos de falar, sabe o quê? Entendi. Nossa, a doutora, por coincidência, ela é especialista em tratar esse tipo de assunto. Por mais que a secretária não saiba exatamente, na verdade ela precisaria saber o que você faz, né? Por mais que o assunto que o paciente traga, às vezes não é exatamente do seu domínio, porque nós sabemos que, muitas das vezes, nem o paciente sabe descrever ao certo o que está acontecendo na boca dele. Então, quando a secretária responde assim, olha, a doutora ela é capacitada para resolver o seu problema, ela vai trazer segurança com muita tranquilidade, com muita segurança, ela é uma dentista extremamente tranquila e calma, ela tem que trazer os valores que você coloca na sua clínica. Nós temos aqui equipamentos que vão auxiliar a doutora a já lhe dar esse diagnóstico no dia que o senhor vier na consulta. Então, se for preciso uma radiografia, ela vai fazer. Se for preciso até mesmo fazer um procedimento emergencial, ela tem condição de estar fazendo isso para o senhor. Como é que estão os seus horários? Que dia que o senhor consegue vir? Entende que é diferente de você só falar assim, a doutora cobra o valor sim, e ela cobra porque a gente usa luva e gorro e máscara, então tem que cobrar o valor. Não, meus amigos. Então entenda que é você que tem que implementar na cabeça do seu paciente esse valor, tá certo? Então é muito melhor você cobrar, vamos dizer assim, para um paciente só R$300, que seja, do que você atender ali 10 pessoas cobrando R$30. Aquela loucura de gente, todo mundo ali na recepção, trocando um com o outro. Então, tem na cabeça que às vezes qualidade é melhor do que quantidade, né? Então, você precisa, de primeira mão também, dar as regras para esse paciente assim que ele começa o tratamento, tá? Não pegue ele de surpresa, de sentar na cadeira e na hora que ele sentar você fala, olha, a consulta aqui é paga. Não faça isso. Instrua a sua secretária para ter segurança para estar passando essa informação ainda antes mesmo da marcação da consulta, para que o paciente não fique desavisado, não chegue na consulta desavisado. Tá certo, meus amigos? Faça o que ninguém fez. Eu diria para vocês que é como, por exemplo, um chefe de cozinha. Quem tem restaurante, ele vai querer contratar um chefe de cozinha que seja extremamente eficaz, que sabe, que domina tudo que ele precisa fazer na cozinha. E tem condição desse chefe de cozinha estar ali e não cobrar por um prato que ele faça? É a mesma coisa você. Você ali no momento da consulta, você está trazendo todo o seu conteúdo, todo o seu conhecimento, seu diagnóstico e o seu planejamento do seu tratamento para o paciente. É justo você não cobrar por isso? Começa a desmistificar isso a partir de hoje, meus amigos. Nada de trazer paciente sem cobrar a sua consulta e desvalorizar todo o seu sacrifício que você teve para chegar até aqui, né? Então, ser um dentista de alto valor está longe de ter a ver com financeiro, tem mais a ver com o valor que você emprega no seu diagnóstico, em como você traz isso para o paciente, tá bom? Traga isso com empatia, seja um dentista tranquilo, converse com seu paciente, seja amigável, estabeleça conexão para que você tenha, vamos dizer assim, proximidade com esse paciente e assim ele entender a necessidade de você cobrar essa consulta, tá certo? Eu diria para vocês que, por que não, ofertar um mimo para o paciente. Tem até mesmo pesquisas que falam que muitas das vezes o cliente compra por causa do mimo que você oferta para ele. Não é nem por causa ele vai, não é porque ele quer tratar o dente com você, ele vai porque ele quer o problema dele resolvido. Ele quer chegar no problema dele resolvido
Muitas das vezes ele não sabe como, e é onde você vai estabelecer as regras de como isso acontece, tá bom? Eu tenho mais uma pergunta aqui para responder para vocês, hein? Que muita gente pergunta isso daqui. Qual a sua dica para quem ainda não conseguiu cobrar as consultas iniciais? Bom, então, da mesma forma que eu também não cobrava as consultas iniciais lá quando eu comecei na minha carreira, eu diria para vocês, cobre as consultas iniciais. Porque senão, às vezes, o paciente vai achar alguém que cobra e ele vai causar um diferencial lá e você vai perder esse paciente que procurou você. Muitas das vezes ele tá ali com dinheiro na mão, no bolso, no Pix, ele quer pagar pra você, mas foi você que não quis receber, tá? Então, outra dica que eu daria, se posicione nas redes. Se você não tiver nenhum domínio de falar, às vezes a gente não tem, né? Como eu também não tinha, eu falava muito pra dentro, embora eu dominasse o conteúdo. Escreva conteúdos, coloque posts informativos para que o seu paciente saiba o que você faz, para que o seu paciente venha sabendo quem é você enquanto dentista, tá certo? Eu vou trazer uma historinha aqui pra vocês bem rapidinho, que eu acho que é muito legal. Existia um grupinho de 10 sapinhos, tá? Todos os sapinhos começaram a escalar uma árvore. De repente, os sapinhos começaram a ver que não tinha como escalar essa árvore. Eles iam caindo, iam caindo, iam caindo. E nisso, todos ficaram no chão. Só um conseguiu subir. Ele conseguiu subir quando ele já estava lá na copa da árvore. Aí todo mundo gritando lá de baixo, desce daí, você não tem como subir, você não vai conseguir subir, você não vai conseguir subir. Nisso ele subiu, quando ele subiu, ele olhou pra baixo todo orgulhoso, todo dando tchau, né, aquela coisa toda. Aí os sapinhos começaram a comemorar porque viram que ele conseguiu subir. Depois fizeram uma entrevista com esse sapinho e perguntaram assim, né, como que você conseguiu fazer pra subir aquela árvore? Né? Quando na verdade todos os sapinhos lá embaixo estavam gritando, você não vai conseguir subir, você não vai conseguir subir. Foi aí aonde o sapinho se descobriu que o sapinho ele era surdo. Ou seja, o sapinho estava achando que todos os sapinhos lá embaixo estavam torcendo para ele conseguir, quando na verdade estava todo mundo gritando, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E ele era surdo, então ele foi lá e fez. Tá bom, meus amigos? O sapinho, sendo surdo, não sabia que não era capaz. Ele foi lá e conseguiu. Então, muita coisa tá na cabeça da gente. Não precisamos achar que o senso comum é igual sempre. Então, vamos continuar ali fazendo as mesmas coisas. Tenham a capacidade de fazer de uma forma diferente, de movimentar as pessoas à sua volta, de modificar a sua realidade. Não é porque todo mundo faz igual que você tem que ir, porque nós não somos máquinas. Ai, que ótimo, Kelly. A Kelly tá dizendo aqui, ama suas histórias, sempre aprendendo algo. Que lindo. Fico muito feliz mesmo. Muito, muito feliz, muito grata, viu? Eu diria pra vocês que é por aí o caminho, meus amigos. Façam o que muitas das vezes outras pessoas não façam. Se diferenciem no mercado. Não seja só mais um profissional que chega e faz aquilo, bota a bolsinha no mesmo lugar e faz tudo igual e chama o próximo e próximo. E nesse negócio de chama o próximo, daqui a pouco você tá chamando números. E os pacientes que eram para ser pacientes viram números. Não seja mais um profissional. Tá? Seja o profissional. Se você tiver que ser o diferente, seja esse profissional que seja o diferente dentro da sua equipe de trabalho. Mostre para o seu gestor, para o seu chefe, para o dono da sua clínica onde você trabalha, que existem outras formas de ver a mesma coisa, que estão trazendo há anos, há décadas, de repente até, sei lá, há séculos. Mostre algo diferente. Você, como dentista recém-formado, tem total possibilidade de trazer essas situações. Por quê? Porque você teve acesso recentemente a tudo de mais novo que teve, de pesquisas mais novas, né? Você tá com tudo, a faca e o queijo na mão, meus amigos. Então, coisas que eu fiz, assim, que se eu pudesse voltar no tempo de errado, eu aprenderia a calcular a minha hora clínica lá quando eu me formei. Porque eu deixei de ganhar muito dinheiro porque eu não entendia o valor que a odontologia podia trazer, né? Eu não tinha essa ideia. Eu diria também que eu arrumaria um jeito de ofertar um serviço excepcional para o meu cliente, mesmo que eu prestasse serviço para algum gestor.
A Isabela tá aí, ela sabe muito bem que ela pegou lá o meu início, lá em 2013, quando eu era uma dentista que eu não tinha meu consultório ainda. Eu mudei a realidade naquele ano, lá da clínica onde eu trabalhava. Eu lembro bem que a movimentação mensal lá era bem baixinha. Eu entrei e comecei a modificar muitas coisas. Se eu pudesse voltar lá naqueles anos, Isabela, eu teria mudado muito mais coisa. Eu colocaria valor nos meus procedimentos, eu faria mimos, eu faria muito mais coisa para o paciente desejar ser atendido por mim. Eu acho que essa é a palavra, meus amigos. Tenha em mente que o paciente ele precisa desejar ser atendido por você. Não é você ficar correndo atrás dele. Vamos, tá dando 6 meses, volte. Não, o paciente que já tá conquistado ali, que você conquistou, ele volta. Por exemplo, tem um casal de idosos, assim, que a cada 6 meses eles têm o prazer de vir aqui comigo. É tão lindo, é tão legal ver isso, sabe? Assim, e muitos outros pacientes que nos procuram, que falam, nossa, enfim, eles trazem sempre uma situação que a gente viveu. Esses dias mesmo eu tive o prazer, assim, imenso, assim, de ter contato com um paciente que teve AVC há 3 anos atrás, onde a gente tratou dele. Ele tinha movimentações bem debilitadas e ele tá praticamente zerado, veio aqui para me visitar. Isso é uma honra, é muito legal quando o paciente vem, porque você ficou na cabeça dele, é muito legal, é gratificante mesmo. Então eu faria isso, eu ofertaria um serviço excepcional para poder fixar mais na cabeça do meu paciente, assim ele me procurar onde eu tivesse, né? E essas dicas, meus amigos, são poderosas, hein? Anota, quem puder, anota isso daí e começa a fazer. Se você ainda não formou, se já tá na beira de formar, se já formou e já tá trabalhando, já tá tendo contato com esses pacientezinhos, então começa a implementar essas mudanças no seu dia a dia e você vai ver que você vai ser enxergado de forma diferente. Ainda que você esteja na faculdade, os seus próprios colegas vão falar assim, nossa, olha aí, a fulaninha, ela vai ser uma baita de uma dentista. Quando eu tiver um problema, às vezes eu vou mandar pra ela. E é assim que acontece, meus amigos. Porque você vira referência pros colegas também. Esse network, né, que é essa capacidade de um dentista indicar pro outro, né, isso é muito legal. E aí, pra você ter isso, você precisa estar em contato com outros dentistas, trocando experiências, né, trocando conhecimento mesmo, eu diria assim. Então, dica poderosa também, hein? Quem puder, que procure uma mentoria mesmo, para acelerar os seus passos. Eu diria que é um investimento que não sai caro. Uma vez que eu tive resultados depois de 5 anos de formada, você ter um comparativo e trazer esses resultados dentro de meses, isso é extremamente gratificante. Você acelera o seu passo e você encurta o seu tempo para chegar no mesmo resultado de um dentista formado ali com 5 anos de experiência. Eu digo isso porque quando eu formei, me disseram assim, Joene, se prepara, você como dentista só vai começar a ganhar dinheiro quando tiver 5 anos de formada. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Por que eu tenho que esperar 5 anos para começar a receber, vamos dizer assim, ter dinheiro, né? De tudo que eu investi, tudo que eu empreguei na minha faculdade, nos meus cursos. Eu quero encurtar isso porque eu acho que isso é possível quando você é um dentista que dá valor, quando você é um dentista de valor. Então, outra dica que eu daria para vocês, se quiser anotem, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, meus amigos, se o seu problema for o ambiente em que você esteja, começa a pensar se talvez você precise mudar o seu ambiente, tá? A soma dessas 5 pessoas vai fazer com que você comece a pensar parecido com elas, tá certo? Eu queria deixar uma mensagenzinha, não acabou, 5 minutos, 3 minutinhos, tá bom? De um livro que eu tô lendo que é maravilhoso, Gente e Resultado, de Ricardo José da Silva, Desenvolvimento de Pessoas e Negócios, tá bom? Que diz assim, ó, se um dia alguém lhe disse que na vida as coisas são simples e fáceis, errou. Se alguém lhe disse que tudo na vida é difícil, também errou. Na verdade, a resposta parte de uma simples pergunta: o que você quer na vida? É o que veremos nesse tópico. Se a sua resposta for crescer na vida independentemente da profissão ou carreira, sem dúvida o caminho será de muito trabalho e transpiração.
Costumo dizer que para uma carreira de sucesso e prosperidade é preciso escolher e agir para isso, pois fazer o algo a mais é uma opção de vida e um modelo de atuação. Meus amigos, fazer o algo a mais. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês, tá bom? E só mais uma informaçãozinha. Estão vendo isso daqui? 13/9, certo? Quem tá online aí, tira um print pra mim, por favor. Peraí, deixa eu focar aqui. Aí. 13/9, pode tirar um print pra mim, por favor? 13/9, meu povo. Eu vou trazer pra vocês uma aula que eu, se eu fosse vocês, como recém-formados, como dentistas que estão em formação, assistam, tá bom? É só um convite que eu tô trazendo pra vocês. É um conteúdo, sim, que vocês não vão se arrepender de estar aqui comigo, dia 13/9, tá bom? Que é quarta-feira que vem. Então é isso, meus amigos. Eu espero ter ajudado um pouco você nessa sua carreira, na sua profissão, no que você tem buscado de melhoria para a sua vida, para os seus resultados de alto valor, tá bom? É para que você se sinta valorizado, seguro e tranquilo na sua profissão. Que às vezes você não tem assim um caminho para fazer isso acontecer. Então eu espero ter ajudado de alguma forma um pouquinho, tá bom? E se você puder, deixa um curtir, deixa um comentário, indica para algum dentista recém-formado, algum dentista que você conheça, tá bom, meus amigos? Muito obrigada, um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.